Popverso no ar! E ó, a gente tá no ar num dia muito importante para os caras do Titãs, porque acabou de chegar um especial sobre eles e a gente conversou com eles, você vai ver no Popverso hoje e muito mais. O Popverso tá só começando, roda a vinheta. Uma das discussões que movimentou a internet essa semana que a gente trouxe para o Popverso, Anitta vítima de deepfake. Vamos ver. Sempre quando a gente fala sobre a Anitta aqui no Popverso, a gente comemora algum recorde, algum lançamento, números gigantescos, mas nesse caso não. Nesse caso a Anitta foi vítima de deepfake. O que é isso? É uma tecnologia que usa inteligência artificial para recriar o rosto de alguma pessoa na internet. Então colocaram o rosto da Anitta num vídeo de sexo, como se ela fosse a mulher envolvida naquele vídeo. E aí a gente trouxe a discussão aqui para o Popverso para entender um pouquinho melhor o que é deepfake, o que existe hoje em termos de regulação de deepfake na internet ou não. E para conversar comigo, agora a gente recebe a Juliana Cunha, diretora da SaferNet Brasil. Juliana, obrigada pela participação aqui no Popverso. A gente está falando de uma notícia do mundo do entretenimento, a Anitta, né, que foi colocada nessa situação e que pode gerar uma discussão muito maior. Então, a gente está falando sobre deepfake, que é justamente essa tecnologia com inteligência artificial para recriar rosto, até voz, muitas vezes, enfim. A boca mexe como se a pessoa de fato estivesse falando aquilo, é muito perfeito. E a gente sabe que isso pode ser usado de várias maneiras e a internet é uma ferramenta, a gente usa para o bem ou para o mal. A minha dúvida é, já para começar, dá para regular o uso do deepfake e esses conteúdos na internet? O desafio da regulação é esse, assim, não é proibir ou impedir tecnologias de deepfake, mas responsabilizar aqueles que foram responsáveis, né, por criar e por veicular esses tipos de conteúdos com fins de causar danos ou com os fins de causar algum tipo de engano ou desinformação na internet. E aí sim, né, é possível aplicar legislação para isso. E a gente já tem algumas legislações que não são específicas para deepfake, mas que podem ser usadas, né? Legislação como compartilhamento não consensual de imagens íntimas, né? Um caso como esse da Anitta, de imagens de nudez, ou sexo expondo a intimidade de alguém, ou conteúdos de desinformação para fins de eleição, a própria legislação eleitoral, ou até crimes contra a honra mesmo. Dá para aplicar a legislação, mas é importante também a gente também não criar uma legislação que só criminaliza a deepfake por si mesma, né? No caso da Anitta, a assessoria dela até soltou uma nota dizendo o seguinte: não se trata de Anitta, mas sim uma ação criminosa que utiliza de recursos digitais para enganar o público fazendo uma inserção do rosto de uma pessoa em outra. E aí eu queria trazer até outro caso aqui, porque pouco tempo antes, enfim, começou a rolar por aí uma conta no TikTok, o nome dessa conta é Unreal Margot, que em português é Margot não é real. A conta aí na tela, que começou a publicar vídeos criados com essa técnica de deepfake da atriz, a Margot Robbie. E aí a gente está falando de uma conta que já tem o nome dizendo que não é a Margot. Mas, enfim, são mulheres no centro de uma técnica que, enfim, simula situações ali. Isso é mais um risco para nós mulheres, né? E aí eu queria te perguntar outra coisa também, porque, como você disse, desinformação é uma questão muito grande, principalmente nesse ano. A gente está num ano extremamente importante aqui no Brasil, ano de eleição. Então eu queria saber o que a gente pode fazer, até como consumidor de conteúdo mesmo na internet, para saber, de repente, reconhecer ou, enfim, criar a internet um ambiente mais saudável? O que eu digo para aquelas pessoas que recebem algum tipo de conteúdo que parece um tanto absurdo ou que de alguma forma te convence muito rápido, né? Porque tem algum tipo de apelo, algum tema que desperta a curiosidade das pessoas, como o caso de um vídeo da Anitta. É importante primeiro desconfiar, então não cai logo na armadilha de acreditar e passar adiante esse tipo de conteúdo, porque o que acontece com conteúdos como esse é que eles viralizam muito rápido. Então, não contribui com esse compartilhamento. Primeiro, checa se essa imagem é verdadeira ou não, vê a fonte dela,
E claro, olha com desconfiança. Eu digo que a regra de ouro na internet é o ceticismo, é não acreditar logo de cara em tudo que você consome. E nas eleições, certamente a gente vai ter, porque a gente já teve nos outros anos algum caso ou exemplo de conteúdo que é de deepfake, usado inclusive usando imagens de figuras públicas como candidatos em situações constrangedoras muitas vezes. Então, se você tiver acesso a algum tipo de conteúdo como esse, checa a fonte primeiro, checa se isso é real, se isso é verdadeiro, e aí sim decide, né, compartilhar ou não. É isso, regra de ouro, responsabilidade, esse ceticismo, né, que a Juliana falou aqui. Juliana, obrigada, viu? Obrigada pelas informações e, enfim, a gente segue de olho nesse assunto por aqui e volte sempre. Semana passada, a internet foi à loucura com um grupo de K-pop, o grupo KARD. O que eles fizeram? Eles cantaram um remix da música Sentadona de Luísa Sonza. Luísa Sonza, rainha, a gente sempre gosta de falar sobre ela aqui no Popverso e a gente também ama quando esses cross acontecem, é muito legal. A Isa Gadelha fez o quê? Foi conversar com os caras para falar um pouco sobre isso, eles estiveram aqui no Brasil e também para aproveitar, né? Já que eles estão aqui, vamos apresentar umas gírias brasileiras para eles também? Vamos ver. Oi pessoal, eu tô aqui realizando o sonho de todo Hidden Card. Eu vou conversar com o grupo de K-pop KARD. Eles estão fazendo uma turnê aqui na América Latina e nesse momento eles estão prestes a fazer um show no Carioca Club aqui em São Paulo. Minha primeira pergunta para vocês é: vocês acabaram de lançar o álbum Re, em que todos vocês compuseram músicas. Qual foi a música que vocês mais gostaram de compor? E qual que vocês mais estão animados para apresentar hoje? 저는 이게 계속 달라지거든요. I feel like my favorite song from the album changes every other hour. But right now I'm really excited to perform Good Love. So yeah, if you guys haven't listened to Good Love, go check it out now. Check it out. Yes, sir. Quando vocês vieram pra cá em 2019, vocês fizeram um cover de Pesadão, da Isa. Hoje saiu um cover da Samine e do J-Sef cantando Luísa Sonza. Como que é pra vocês aprender uma letra em português? 사실 저희가 익숙하지 않은 발음들이어서 이게 전달을 잘 돼야 된다는 생각으로 항상 발음을 되게 좀 열심히 듣고 그거를 좀 잘 따라하려고 하는 것 같아요. 연습을. 맞아요. 저 같은 경우에는 일단 그게 사실 너무나도 생소한 브라질어여서 이거를 어떤 식으로 해야 될지 일단 카피를 되게 많이 하려고 하는 편이고요. Eu trouxe algumas gírias brasileiras para vocês aprenderem, vocês querem saber? 네, Ok? 좋아요. Vamos lá. Primeiro, 첫째, biscoiteiro. Dar biscoito aqui no Brasil quer dizer elogiar alguém. Então, ser biscoiteiro é aquela pessoa que gosta de chamar atenção, de receber likes e elogios, postar fotos. Quem do grupo aqui é mais biscoiteiro? Biscoiteiro. Biscoiteiro. 비스코트. 직업 특성상 사실 다 관심을 받고 싶어하고 관심을 필요로 하는 직업을 그렇죠. 갖고 있는 것 같아서 우리 모두가 다 그런 관심 그리고 종자인 것 같아요. Biscoiteiro. Biscoiteiro. 비스코테로. Biscoiteiro. 비스코이테이루. Wait. I'm biscoiteiro. What's a biscoiteiro? BM? It's a good thing, yeah? Are you lying? Okay, I'll be biscoiteiro. 일단은 스치 사우다지스 너무 보고 싶었고 드디어 2022년도에 2년 전에 약속했던 공연을 할 수 있어서 너무 행복하고요. 며칠 전에 팬사인도 2번 하고 진짜 와서 느껴보니까 팬분들의 그
브라질 히든카드 팬분들의 에너지가 그대로더라고요. 그래서 그 에너지를 받아서 오늘 재밌게 공연하고 그 에너지를 갖고 한국으로 돌아가서 더 멋있는 음악들, 좋은 음악들 많이 만들어 드릴 테니까 그 음악들을 들고 또 다시 돌아오겠습니다. Nope, ou Não Olhe, o nome do filme em português, mas ainda não chegou aqui no Brasil, só lá nos Estados Unidos, já tá fazendo muito sucesso. E quem é o cara por trás desse filme? Jordan Peele. Dono de 2 dos filmes mais comentados dos últimos tempos e de histórias de explodir a cabeça, Jordan Peele é um nome que não sai dos holofotes de Hollywood. Mas por que esse cara tá no hype? Tirando o fato dele ser um gênio. Jordan Peele é um ator, produtor, roteirista e cineasta norte-americano que encontrou a fama logo em 2012 na comédia. E no mesmo ano, conseguiu um programa de sketches próprio lá no Comedy Central. Inclusive, uma dessas sketches chegou a viralizar no Twitter há um tempo atrás porque ela virou um meme, que era uma parada do Jordan Peele como Obama, cumprimentando a galera, e a galera tinha o nome dos filmes da Marvel. Ó, se liga. Come on, brother. What's up, fam? You know this. Keith Williamson. Nice to meet you. Foi também em 2012 que o Jordan Peele fundou a produtora dele, a Monkey Paw Productions, responsável por várias produções, como, por exemplo, o remake de Além da Imaginação, o The Twilight Zone, de filmes como Candyman e das séries Lovecraft Country e Hunters. Foi em 2017 que a carreira do Jordan Peele deu uma virada boa. Ele resolveu escrever e dirigir um filme que não tinha nada a ver com comédia. Mudou o seu estilo para um suspense mais próximo de um terrorzinho ali e com um roteiro cheio de críticas sociais atuais. Corra foi a primeira obra escrita e dirigida por Jordan Peele e em 2018 rendeu ao protagonista Daniel Kaluuya a indicação para o Oscar de melhor ator e a vitória para o Jordan Peele por melhor roteiro original. Depois de Corra, em 2019, Jordan Peele escreveu e dirigiu também outro filme, dessa vez Nós, que tinha no papel principal a atriz Lupita Nyong'o. O filme acabou não sendo indicado pro Oscar, o que rendeu vários comentários na internet dizendo que a galera foi meio injustiçada, sobretudo a própria Lupita Nyong'o, que pra muita gente foi esnobada na premiação. E ó, tá pra chegar mais uma obra escrita e dirigida por Jordan Peele ainda esse ano, o filme Não Olhe. O longa tem de novo essa pegada meio terror, só que agora com uma pitadazinha de sci-fi, porque envolve uma parada meio alienígena e, como sempre, uma crítica social E ó, pelo que a crítica vem falando, meu amigo, esse aí promete ser o filme do ano. O filme chega aqui no Brasil dia 25 de agosto e seja pelas críticas atuais, pela trilha sonora, pelas referências ou por puro entretenimento, vale a pena conferir. Até porque é justamente por tudo isso que esses filmes têm sido marcos na cultura pop e colocado Jordan Peele no hype. Jordan Peele tá no hype, merece esse hype porque de fato é genial. E o Matheus tá sempre no hype do Pop Verso, o Matheus aqui do nosso time que tá aqui para continuar essa conversa sobre o Jordan Peele, né, Matheus? Exatamente. Mas antes, só para mostrar aqui, a gente tá com um cartaz do filme, né, o Nope em inglês, mas Não Olhe em português, e a gente tem aqui o elenco. O Daniel Kaluuya, que tá aqui no centro, né, como o Léo disse, ele já trabalhou com o Jordan Peele em Corra, então é a segunda vez. Tem a Keke Palmer e tem o Steve Yeun, que é um cara que ficou famoso por Walking Dead. Ele é o Glenn. A gente sempre lembra da história do Glenn de Walking Dead com dor no coração. Enfim, esse é outro assunto. Matheus, a gente tá aqui para falar sobre a Keke Palmer. Por quê? Ela tá incrível nesse filme, pelo menos pelo trailer que a gente assistiu até agora. O filme não chegou aqui no Brasil. Aclamadíssimo. Demais. E ela, enfim, agora entrou numa discussão maior do que o filme, porque começaram a comparar ela com a Zendaya, que é uma atriz super jovem, que faz muito sucesso por causa de Euforia. E qual foi a discussão que saiu disso? Então, Mari, o que aconteceu? No Twitter começou uma discussão falando sobre colorismo, comparando a trajetória das duas, e ela não ficou quieta não, ela respondeu também falando sobre o tema de colorismo, inclusive nós temos o tweet. Vamos ver o tweet que ela fez, a Keke Palmer, olha lá. Um grande exemplo de colorismo é acreditar que eu posso ser comparada a qualquer pessoa. Eu fui a mais jovem apresentadora de talk show de todos os tempos, a primeira mulher negra a estrelar um programa próprio na Nickelodeon e a primeira e a mais jovem Cinderela negra na Broadway. Eu sou um talento incomparável. Baby,
esta é a Keke Palmer. Esta é a Keke Palmer. E aí, qual que é o tema que gerou polêmica, né? Justamente sobre colorismo. E o que é colorismo? Então, o colorismo foi um termo que pela primeira vez foi utilizado em 1982 pela Alice Walker, que ela é uma escritora e ativista feminista. E, socialmente falando, o colorismo ele é quando as pessoas negras elas são diferenciadas pelo seu tom de pele. Então, quanto mais escuro for o tom de pele de uma pessoa negra, mais racismo ela vai sofrer. Ligado a isso, a gente também tem a pigmentocracia, que está ligado também ao tom de pele, mas está ligado mais também aos traços negroides, que significa o cabelo mais crespo, o nariz mais largo, a boca maior também. E aí, quanto mais esses traços negroides forem acentuados, mais a pessoa também sofre racismo. E aí eles estavam comparando a questão das duas, porque a Zendaya ela é uma mulher negra de pele mais clara, e a Keke Palmer, uma mulher negra de pele mais escura. E aí estavam comparando a trajetória das duas. E por que isso é ruim, enfurece, né, as pessoas negras? Porque você cria uma divisão. Racismo é racismo. Então não existe você separar isso de pessoa de pele mais clara e pessoa de pele mais escura. E você acaba invalidando a trajetória de uma outra pessoa. A Keke Palmer, ela disse todos os feitos dela, ela tá na Broadway, ela tem uma trajetória incrível e ela ser uma mulher de pele mais escura não invalida o trabalho dela. Então, realmente, o que a gente precisa é que as pessoas deem oportunidades iguais para todas as pessoas negras, independente de traços negroides ou diferença de tom de pele. Com certeza, e ela também é uma referência, né, para muita gente. A Keke Palmer, ela é sensacional, como ela mesma disse ali no tweet, né, com um currículo invejável. Então, não dá para excluir, né, a individualidade dela. Ela tem a trajetória dela que sim merece ser, enfim, comemorada e ela mesma fazer isso. Então, obrigada, Matheus. Super importante a gente conversar sobre isso e a gente tá ansioso para assistir Não Olhe, né? Muito, muito. Chega no Brasil logo. Então, eu tô com um pouquinho de inveja da galera lá nos Estados Unidos, porque, eu também, né? confesso. Hora de entrevista inédita aqui no Pop Verso, porque chegou hoje um especial. Na verdade, é um episódio de uma série que conta a história aí de personalidades e agora vai contar a história dos Titãs. Quem apresenta essa história pra gente é a Sara Oliveira, mas os Titãs conversaram com a gente, conversaram com o Serginho para falar um pouco sobre esse grande momento, olhar para trás e ver tudo que eles já conquistaram. Vamos ver a entrevista. Essa transa entre som e imagem vai começar. Não posso mais viver assim ao seu ladinho. Não é a primeira vez que vocês revisitam a história de vocês, né? O que foi diferente dessa vez com relação aos outros? Acho que foi um projeto mais ambicioso, eu acho, para começar. Eu acho que a gente nunca tinha feito algo assim tão minucioso, levando em conta realmente toda a trajetória, a gênese, com material inédito, a gente visitando lugares onde a gente começou, muito enriquecedor para a gente também ter feito. Vocês mostram também isso, que sempre foram uma banda que se preocupou muito com a inventividade, assim. Rolava uma pressão de vocês mesmo com vocês, do tipo, e aí, como é que a gente vai surpreender dessa vez? Acho que não foi nada premeditado nem programado, acho que foi algo natural, um pouco da nossa índole, de não se repetir, de procurar caminhos novos, de fazer coisas que nos surpreendessem também. Desde o início, éramos isso. Uma mistura de paixão pelo reggae, pelo rock, pela música brasileira. E a gente foi juntando tudo isso. Nossa referência era um pouco querer fazer uma coisa que juntasse inventividade com popularidade, essa coisa muito direta das canções. Da época dos programas de auditório para hoje em dia no mundo do TikTok e tudo mais. Hoje em dia é mais difícil de conseguir chamar atenção pela inventividade? Ou vocês acham que não tem isso? Sempre foi difícil? Cada época tem as suas dificuldades. Nunca foi fácil você se destacar na música. A internet trouxe também coisas muito positivas no sentido de democratizar um pouco as coisas. Antigamente você ficava muito na mão das gravadoras, mas eu acho que nunca foi fácil. Não é fácil hoje, nunca foi fácil. Como conseguir manter o que é o Titãs sem uma peça que fez o Titãs ser o que é o Titãs? No nosso caso, a gente está até privilegiado nesse sentido, porque a gente era uma banda que no início era uma banda de cantores-compositores. Então acho que isso ajudou a gente a suprir essas faltas que, obviamente, quem saiu fez. E a gente foi se renovando, né? A gente perdeu o medo da mudança. Isso faz parte da nossa dinâmica. Ai, governo, soy contra. Ai, governo, soy contra, contra el gobierno, contra el gobierno.
Qual vocês acham que foi a marca que vocês deixaram na história da música brasileira? Quando alguém lembrar Titãs, vai pensar no quê? Como um todo, assim, eu acho que essa questão da diversidade e a inventividade, como você falou, acho que são dois fatores muito importantes da nossa carreira. Se você pega Polícia e Epitáfio, as duas músicas que o Brito canta, e elas são muito diferentes entre si, mas elas são titãs. Você ouve e você fala, olha os titãs aí. Então a gente vai ser lembrado por isso, essa diversidade, essa inventividade está fazendo... A canção é assim, então vamos até o fim, assim, vamos fazer ela como ela tem que ser, né? Eu colocaria a palavra ousadia também, que é uma palavra que sempre andou com a gente, essa vontade de provocar um sentimento diferente nas pessoas. Em momentos importantes, a gente soube ousar. Isso é uma marca também. É isso então, não tem tempo pra mais nada, mas o Pop Verso tá no ar de segunda a sexta às 8 da noite no YouTube, no TikTok, 11h30 da noite na TV. Segunda-feira a gente tá de volta, hein? Espero vocês.